Olá, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus falou: eu sou o bom pastor. Por que Jesus se comparou a um pastor? E o que um pastor deve saber do cargo de pastor hoje e o que ele significava lá antigamente no Velho Testamento? Deixe o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo para que a gente possa cada vez melhorar o trabalho. Depois da vinheta a gente volta. Muito bem, pega a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, no capítulo 10. No versículo 11, Jesus fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você sabia que hoje em dia, o cargo de pastor é o cargo máximo da igreja? Porque o maior degrau que nós temos hoje é o degrau de pastor, é o cargo de pastor. O apóstolo ele não está acima do pastor. O reverendo, o semideus, o arcanjo, que agora tem patriarca na igreja, bispo, e daí por diante. Mas o degrau de cima é o degrau de pastor. Os outros ficam todo abaixo do pastor. Mas você sabia que lá no Velho Testamento o cargo de pastor era dado para aquela pessoa que não servia para nada? Pasmem os senhores. O cargo de pastor era dado para aquela pessoa que não servia para ser um guerreiro, Ele não tinha uma outra profissão, ele era muito pobrezinho, Era um cargo que não agregava valor nenhum para aquela sociedade. É isso mesmo. E o nosso Senhor Jesus, ele chega para uma multidão e fala: eu sou um pastor, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora presta bem atenção. Quando um homem era guerreiro, quando ele servia para ser um soldado do rei, como os irmãos de Davi, por exemplo, ele não preservava a vida, ele tirava a vida. Um guerreiro, quando ele ia para a guerra, ele ia para matar, ele ia para saquear. Então ele não tinha empatia com as almas. Quando ele era uma pessoa que tinha um outro cargo, por exemplo, um pescador, ele só ia pescar. O serviço dele era trazer alimento, Era sobreviver, somente isso. Quando ele era um construtor, a intenção dele era fazer um trabalho cada vez melhor, para ter mais serviço, Porque a construção fazia o homem aparecer. É como hoje, os prefeitos, os governadores, os políticos em geral, eles fazem obra para aparecer. Eles nunca vão querer fazer obra que vai ficar debaixo da terra para ninguém ver. Eles querem fazer o nome deles. Essa que é a verdade, Então, eles têm que aparecer, eles têm que fazer o nome deles. Mas o pastor, coitado, ele não aparecia tanto, porque ele ficava lá ou numa floresta, ou numa montanha. Ele ficava afastado da sociedade porque ele tinha que levar as ovelhas dele para pastar. O cargo de pastor era tomar conta de ovelhas. Então ele tinha empatia com o animal. Ele tinha que zelar pelo animal, por aquele tipo de animal. O pastor, no mundo espiritual, é aquele que toma conta da vida, preserva a vida, Ele às vezes deixa de viver para melhorar a vida dos outros. Esse é o cargo de pastor. Então Jesus falou: eu sou o bom pastor. Ou seja,
eu não quero aparecer, eu não quero que vocês olhem para mim, né? E diga que eu quero ser melhor que alguém, porque quando Jesus veio, ele não queria ser melhor que ninguém, não. Jesus ele só queria obedecer o Pai, as ordens de Deus. Era isso que Jesus queria fazer, né? Então, a primeira vinda de Jesus era Jesus se rebaixando, se rebaixando. Se rebaixou tanto que disse que o cargo dele era o cargo de pastor, um cargo que era pífio, era um cargo de alguém que não servia para nada, propriamente dito. Mas não sabia aquele povo que o cargo de pastor era o melhor cargo diante de Deus. O bom pastor ele dava vida pelas ovelhas. Quando via um lobo, um leão, um urso, para pegar a ovelha para poder se alimentar da carne, o bom pastor ele encarava um urso, ele encarava um leão, ele encarava o lobo, as raposas. Ele quase não dormia, porque ele tinha que tomar conta daquelas ovelhas. Então Jesus falou: eu sou aquele que tomo conta, eu sou aquele que brigo com o inimigo, eu sou aquele, né, que dou a minha vida pelas ovelhas do meu aprisco. Só que o povo não entendeu. O povo chegou e falou: como é que pode esse cara falar que é pastor? Que rabino estranho é esse? Ele prega bem, ele tem palavra de vida, mas ele se compara a um nada, ele se compara a um pastor. Tanto é que Davi, ele não servia para ser guerreiro, né, à vista do pai dele, à vista da sociedade. Ele não servia para ser guerreiro, ele não servia para ser um grande diplomata, ele não servia, né, para ser um grande construtor, não servia para nada. Aos olhos do pai e aos olhos dos irmãos, Davi era um nada. E Deus falou: eu vou mostrar para esse povo que esse povo está errado. Davi, ele foi tomar conta das ovelhas do pai, porque a família achava que ele não servia para nada. Deram um cargo de pastor para ele, mas ele tomava conta daquelas ovelhas. Ele dava vida pelas ovelhas. Ele encarou um urso, ele encarou um leão. Por que Davi encarou um urso e um leão? O leão é o animal mais feroz da natureza. Ele é o mais resistente. Ele não é o mais forte. Engana-se quem pensa que o leão é o animal mais forte da natureza. Não é. Ele é o mais resistente. Então Davi, ele estava sendo preparado para algo maior. Então o Senhor fez com que ele tivesse a experiência de encarar um leão, o animal mais resistente da natureza. E depois ele teve que encarar um urso. Por quê? Porque sim, o animal mais forte da natureza é o urso. A patada de um urso, ele arranca a cabeça de um ser humano. Se um urso der uma patada no rosto de um ser humano, ele arranca, porque ele é o animal mais forte. Então Davi teve que encarar um urso, porque ele encararia muitas batalhas e ele não estava sabendo. Então Deus estava preparando Davi. Primeiro, a humildade de Davi. Primeiro você vai ser um pastor. Depois ele estava preparando a resistência de Davi, né? O ato dele encarar uma situação. A situação ficou difícil, ele encarava aquela situação difícil. Então ele encarou um urso e um leão, o animal mais forte da natureza e o mais resistente da natureza. E ele defendeu aquelas ovelhas. Você sabia que Deus repara quando você faz um bom serviço? Se você trabalha de carteira assinada, se você tem uma empresa, seja justo com seus empregados, seja justo com seu encarregado, com seu patrão. Isso vem de Deus. José, quando estava na casa de Potifar, José procurava ser o melhor para Potifar, o melhor empregado, o mais justo, o mais honesto. Por isso a Bíblia diz que Deus era com José e José prosperou. Tudo isso que está acontecendo na tua vida é Deus te preparando para algo maior. Jesus falou: eu sou o bom pastor. Como é que pode esse homem se comparar a um nada, se comparar a um pastor? Mas Jesus sabia o que estava falando. O melhor cargo é o cargo de pastor.
Mas o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, é aquele que visita, é aquele que procura saber como a ovelha está, é aquele que dá ouvido à ovelha. Às vezes a ovelha quer falar, mas não tem ninguém. O pastor está sempre ocupado. E o pastor ele tem que se desocupar para ouvir a ovelha. Jesus era 100% dedicado às ovelhas. Davi era 100% dedicado às ovelhas. Ele amava aquelas ovelhas. Ele dava a vida para defender as ovelhas. Esse é o cargo de pastor. O bom pastor é aquele que está sempre atento à voz das suas ovelhas. O bom pastor é aquele que quer estar junto com as ovelhas, porque ele quer ter cheiro de ovelha. O cheiro de ovelha é melhor do que o cheiro do pecado. A Bíblia vai falar mais embaixo que houve murmuração entre o povo. Que palavras são essas? Esse homem é doido. A Bíblia diz ali no livro de João, no capítulo 10, que houve uma divisão. Outros falavam, não, eu reconheço que essa é a voz de um verdadeiro profeta. Ninguém que tem boa intenção vai abrir má intenção, vai abrir a vista aos cegos. E Jesus é aquele que clareava o entendimento do povo. O cargo de pastor era para alguém que não servia para nada. Isso diante dos olhos dos homens, mas diante dos olhos de Deus, o cargo de pastor é o maior cargo que existe. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreva nesse canal, comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo para quem você acha que deve ouvir essa mensagem. Pastor, se dedique cada vez mais ao seu cargo. E você que não entendia o cargo de pastor, agora está entendendo. A vista dos homens é um nada, mas a vista de Deus é o melhor que tem. Que Deus possa te abençoar.